Meus amigos, saiu o trailer oficial da quinta temporada de Stranger Things. Tá todo mundo maluco, todo mundo eufórico, né, impactado com o que a gente acabou de ver, mas a gente tem que tirar o elefante da sala. A gente tem que falar sobre este menino que eu tô preocupado. Sejamos sinceros, o Will Byers sempre foi um espião do Vecna desde a primeira temporada. As nossas teorias estavam certas. Com o final desse novo trailer, né, com o Vecna dizendo que precisa do Will pra mais uma última missão, significa que o Will vem ajudando o Vecna nos últimos anos. Mesmo que de forma inconsciente, mas ele vem ajudando. Ele é o receptáculo do Vecna. E agora tudo faz sentido, né? O fato do Will ter retornado do Upside Down com vida lá na primeira temporada não foi sorte, e sim tudo conectado, calculado pelo Vecna. Mas não só isso, tá? A gente tem que comentar alguns outros detalhes desse trailer que eu acabei não comentando no vídeo que eu postei aqui meio-dia. Como, por exemplo, o Vecna, que está de casa nova, que é a prefeitura de Hawkins. Temos novos personagens nessa quinta temporada importantes. Novamente o Vecna está atrás da Max, né, por algum motivo. E tem um detalhe específico nesse trailer que, olha, não tô vendo ninguém comentando, e tem a ver com um dos monstros, um dos vilões dessa última temporada. E a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e olha, eu posso estar completamente enganado, e eu espero que sim, mas ao que tudo indica, ainda mais com o final desse trailer novo da quinta temporada de Stranger Things, é que as nossas teorias durante esses últimos meses e até anos estavam corretas. O Will, de fato, é um receptáculo do Vecna. Ele está sendo controlado, manipulado este tempo inteiro pelo Vecna. Ele está manipulando as pessoas, sendo controlado. O Will, de forma inconsciente, ele sempre foi espião do Vecna. Ele sempre esteve infiltrado dentro de Hawkins, pois no final do trailer da quinta temporada acontece uma explosão colossal que toma conta da base militar, né? As luzes piscam e a poeira vermelha do Upside Down toma o ar. Mas no meio dessa destruição, o momento mais chocante do trailer acontece, né? O Vecna arrasta o Will Byers e diz o seguinte: William, chamou pelo nome, hein? William, você vai me ajudar pela última vez. Cara, bastou essa frase pra virar o fandom de cabeça pra baixo, né? O Will, aquele garoto doce, o garoto tímido que só queria jogar D&D com os amigos, pode ter sido esse tempo todo o agente infiltrado do Vecna no mundo real. Parece coisa de roteiro mirabolante, né? Mas quando a gente começa a juntar as peças, tudo faz sentido, velho. Desde o primeiro episódio, quando o Will foi escolhido pra ser raptado pelo Demogorgon, não foi ao acaso, não foi uma aleatoriedade. O Vecna escolheu a dedo o personagem do Will Byers pra poder manipulá-lo depois. O Will era a peça central do plano do Vecna, o elo invisível entre o mundo invertido e Hawkins. E quando o Will desaparece pela primeira vez, ele não morre, ele é absorvido. O corpo dele retorna, mas a mente, essa ficou conectada a algo muito maior. Lembra das luzes piscando, né, que a Joyce usava para se comunicar com ele? A gente achava que era apenas um toque sobrenatural fofo, mas e se aquelas luzes fossem na verdade o próprio Vecna testando o alcance da conexão? O Vecna observava, ele aprendia, ele usava o Will como um radar vivo. E cara, as pistas estavam lá desde o início. Se você revisitar as temporadas anteriores de Stranger Things, especialmente a segunda, você vai perceber que tudo agora faz sentido, velho. Quando o Will começa a ter as visões do mundo invertido, ele descreve sentir o frio do outro lado, né, e ver coisas que ninguém mais podia ver. O Mind Flayer, né, que agora sabemos ser uma manifestação do poder do Vecna, entra nele e o controla como se fosse uma marionete. E o mais assustador, o Will ele só é liberto depois que o grupo literalmente taca fogo no menino. E mesmo assim, ele continua com sequelas, calafrio e sensações estranhas, e aquela frase típica, né? Ele está aqui. Quando o Will coloca a mão na nuca e começa a sentir a presença do Vecna do Upside Down, irmão, agora tudo faz sentido. Na época, parecia apenas um resquício do trauma, mas agora com esse novo trailer, a gente percebe que o vínculo nunca foi quebrado. Aquele Will das luzes, o Will das visões, o Will que sentia o frio, tudo era parte do mesmo plano. O Vecna nunca perdeu o controle, ele apenas aprendeu a disfarçar melhor. Sendo que essa terceira e quarta temporada, especialmente a quarta temporada, cara, pra mim crava, pra mim confirma 100% essa teoria de que o Will, inconsciente, ele sempre foi espião de Hawkins. Pois quando o grupo começa a se afastar, o Will é o único que ainda sente a presença do mundo invertido. Ele até arrepia quando algo está prestes a acontecer. Isso é muito mais do que uma memória traumática, cara. É telepatia residual, como se o Vecna ainda estivesse ali, em algum canto da mente dele, observando cada passo do grupo. E na quarta temporada a coisa fica ainda mais simbólica. O Will volta a se conectar fortemente com Eleven, mas de uma forma diferente, mais emocional, quase espiritual. Ele diz que entende o que é ser diferente, sente algo que não dá pra explicar. E quando Eleven enfrenta o Vecna, adivinha quem começa a sentir algo estranho do outro lado? Ele mesmo, o Will. É como se o frio mental entre os dois mundos vibrasse de novo, né? O Vecna puxando as cordas sem que ninguém percebesse. No fundo, o Will sobreviveu não porque era forte ou porque os amigos o salvaram. Ele sobreviveu porque o Vecna precisava
precisava que ele sobrevivesse. Ele precisava de um corpo capaz de andar entre dois mundos, humano bastante para não levantar suspeitas, mas conectado o suficiente para transmitir tudo o que o Vecna queria saber, velho. Quando a Joyce e o Hopper resgataram o Will do Upside Down, mal eles imaginavam de que na verdade aquele Will sempre permaneceu no mundo invertido. A conexão dele com o Vecna permanece desde o primeiro episódio da série. No fundo, Joyce e Hopper só estavam libertando o mensageiro do próprio Vecna. E desde então, tudo que o grupo faz, o Vecna sabe. Cada movimento, cada tentativa de fechar portais, cada avanço da Eleven. O Will é o espião perfeito, porque nem ele mesmo sabe que é um espião. Ou seja, é tudo de forma inconsciente, cara. É um plano genial do Vecna. E aí agora com esse trailer, né, com essa cena final do Vecna com o Will possuindo ele novamente, resta saber o que vai acontecer na quinta temporada. É aqui o momento que a gente frita um pouco a cabeça, a gente cheira Nescau e cria umas teorias mirabolantes. A frase do trailer, "você vai me ajudar uma última vez", muda completamente o jogo, né? O Vecna não quer mais apenas observar, ele quer agir. A teoria mais forte é que o Vecna vai reativar a conexão com Will e transformá-lo em seu novo avatar humano dentro de Hawkins. Pois enquanto Eleven e os outros tentam conter as fendas e deter a invasão, o Vecna vai usar o Will pra sabotar tudo por dentro. Cara, imagina o impacto emocional disso, né? O garoto que eles salvaram, um amigo que todos protegeram, sendo manipulado a atacar o próprio grupo, talvez até a própria Eleven. Seria trágico, mas ao mesmo tempo seria o arco perfeito pro personagem. O Will sempre foi o elo entre os dois mundos, mas agora ele pode ser o campo de batalha final, velho. E é por isso que muitos dizem que o Will ele pode bater as botas na última temporada. Não porque ele vai ser o grande vilão e vai ter que lutar contra Eleven de forma inconsciente, mas porque ele pode fazer um ato de sacrifício no final. Ele pode ser justamente a pessoa que vai salvar todo mundo, salvar a cidade de Hawkins. Mas talvez isso tenha um custo muito grande, um custo para ele próprio. Tudo indica que o Vecna vai usar o Will para abrir o portal definitivo. Ele é o condutor entre realidades. E com Eleven crescendo em poder, o Vecna precisa equilibrar o jogo. E ao possuir o Will de novo, ele pode usar a conexão mental para invadir o plano físico de forma total. E outra teoria também diz, né, que o Vecna, dessa vez, vai utilizar o Will como isca. Ele sabe que Eleven faria qualquer coisa para poder salvar o Will. E isso pode ser exatamente o que Vecna quer. Atraí-la para o coração do mundo invertido, onde ele é mais forte. E há quem acredite que a última missão do Will é matar a Eleven. Não de propósito, é claro, mas imagina a cena. O Will completamente possuído, enfrentando a Eleven num duelo psíquico e ela percebendo que precisa destruí-lo para poder salvar o resto do grupo. Seria o momento mais doloroso de toda a série, cara, e algo que Stranger Things definitivamente seria corajoso bastante para fazer. Essa hipótese eu descarto, porque os Duffers são cagões. Eles têm uma dificuldade muito grande em matar personagens principais. E embora eu ache que pelo menos um do grupo ali entre os principais vai de racha pra cima, porque alguém tem que fazer algum sacrifício em algum momento, nem que seja a própria Eleven no final, mas os Duffers são cagões. Eu não acho que eles vão transformar o Will no vilão e depois matar o próprio Will. Eu acho que isso não vai rolar. Então o Will, cara, nunca saiu do mundo invertido. Seu corpo voltou, mas a mente ficou. Ele é o portal vivo, é a peça-chave, o fantasma que carrega duas realidades dentro de si. E agora com o Vecna despertando para sua última missão, o verdadeiro conflito de Stranger Things não será Eleven versus o Vecna, mas pode ser o Will contra ele mesmo. Quando os Duffers disseram há meses atrás em entrevistas de que o Will seria o protagonista dessa quinta temporada, agora a gente entende o que os Duffers queriam dizer, né? De fato, esse menino é a peça-chave para resolver todo esse problema. E cá entre nós, se tem alguém capaz de enfrentar o próprio monstro interior e virar o jogo, esse alguém é esse menino que sobreviveu ao impossível desde a primeira temporada. Porque no fundo, o Will pode até ser o espião do Vecna, mas ainda é o coração de Hawkins, cara. Mas não para por aí não, tá? Porque esse trailer revelou algumas informações e detalhes que são muito cruciais para a última temporada, que eu tô vendo poucos comentando, tá? Porque aparentemente o covil do Vecna agora tem uma localização um pouco diferente, né? Um ponto estratégico em Hawkins. E não é por acaso, porque o trailer da quinta temporada, né, começa com o vilão mais temido da série reunindo seu exército no mundo invertido. E depois de toda a destruição que causou na quarta temporada, o Vecna parece ter passado um bom tempo se escondendo, apenas aguardando o momento certo para atacar novamente. Mas aqui vem a grande reviravolta, né? Ao que tudo indica, o Vecna mudou de endereço. Em vez da sombria casa Creel House, né, sua antiga base, o novo trailer mostra o vilão na versão distorcida da prefeitura de Hawkins, agora engolida, né, pelas trepadeiras e pela névoa vermelha do mundo invertido. É um toque poético, afinal Hawkins sempre foi o coração da série, e agora se torna literalmente o palco do fim. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitos detalhes ainda para comentar nesse vídeo sobre esse trailer. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis.
Nice. E o Vecna esperou anos pela invasão, e o salto temporal confirma isso, né? Os rumores sobre um salto temporal entre a quarta e a quinta temporada estavam certos. O trailer começa com o Vecna dizendo: finalmente podemos começar. Essa frase sozinha já entrega tudo. Ele passou anos planejando, aguardando a hora exata de colocar o plano em prática. E agora chegou a hora da invasão definitiva de Hawkins, né? Tudo que vimos até aqui, as mortes, os portais, as rachaduras, eram apenas o aquecimento. E como vimos, Hawkins está em quarentena militar. E esse portal, né, que o exército, de forma inconsciente, obviamente, eles acabaram adquirindo por mundo invertido, vai ser peça-chave na última temporada. Parece que os militares vão conseguir entrar dentro do Upside Down e montar uma base lá dentro também. Afinal, depois dos eventos catastróficos da quarta temporada, a cidade virou praticamente uma zona de guerra, né? O trailer mostra que Hawkins foi colocada em confinamento militar, cercada por forças armadas que tentam controlar o caos. E o Mike desabafa, né? Estou realmente começando a enlouquecer aqui. Não há saída. E enquanto ele fala, vimos um posto militar com cercas e tanques. E a dúvida é, eles estão tentando conter o mundo invertido ou apenas impedindo que alguém escape? De qualquer forma, ninguém entra e ninguém sai. E por mais que os criadores da série, né, os irmãos Duffers, tenham confirmado em entrevista que o nosso queridíssimo, saudoso, que descanse em paz, Ed Manson, realmente tenha batido as botas e que ele não vai voltar nessa última temporada, mas o espírito do Ed continua mais vivo do que nunca. O trailer mostra o Dustin usando a camiseta do Hellfire Club em homenagem ao amigo que se sacrificou na temporada anterior. É aquele tipo de detalhe que arranca um sorriso triste do fã, né? O Ed pode ter morrido, mas o seu legado continua pulsando forte na história. E dessa vez nada de fugir, tá? O grupo original, agora bem mais maduro, aparece planejando um contra-ataque para acabar de vez com o Vecna. A Joyce está junto, mas o Hopper não aparece nessa reunião, o que já levanta suspeitas de que ele tenta uma missão própria com a Eleven, né? E a diferença agora é que eles reagiram, agora eles atacam. A quinta temporada, velho, promete mostrar aí os personagens mais corajosos e estratégicos do que nunca, prontos para poder enfrentar o mal de frente. E se você acha que a Eleven já tinha feito de tudo nessa série em relação aos seus poderes, a gente estava redondamente enganado, tá? Nesse trailer parece que a Eleven adquiriu duas novas habilidades. Ela aparece ao lado do Hopper, né, dentro do mundo invertido, o que indica que o plano para derrotar o Vecna vai envolver uma nova fase dos seus poderes. Ela agora consegue levitar, lançar ondas psíquicas e mover objetos colossais com uma facilidade impressionante. E o mais interessante, né, dessa vez ela não parece mais assustada com sua força, ela aprendeu a controlá-la. E além desse super salto, mano, parece que ela tem agora esse poder dessa onda sônica que ecoou em todo mundo invertido. Mano, a Eleven tá muito overpower, velho. É a Eleven mais poderosa que já vimos. É a Eleven em treinamento para poder enfrentar o Vecna peito a peito. E cara, nesse trailer a gente descobriu os grandes planos, né, o grande objetivo do Vecna, que é simplesmente destruir tudo, é destruir o mundo. E quem confirmou isso foi a Nancy. A fala da Nancy resume o tom do trailer, né? O plano do Vecna é acabar com o nosso mundo. As cenas que acompanham essa fala são apocalípticas, né? Fendas se abrindo, pedras flutuando, Demogorgons atacando e o céu de Hawkins tomado por nuvens vermelhas. É o cenário perfeito pro caos final, cara. O fim de Stranger Things será literalmente o fim do mundo. E não só isso, os monstros clássicos do Upside Down, todos eles aparentemente irão retornar para essa última temporada. Com o Vecna assumindo o posto do vilão principal, né? Figuras icônicas como o Demogorgon e os Demodogs ficaram meio esquecidas, mas o trailer prova que eles estão de volta, né? Agora com os soldados pessoais do Vecna. Eles aparecem em várias cenas, atacando humanos e caçando os personagens principais. É como se tudo tivesse sido soltado em Hawkins, né? E entre todas as cenas, uma especial roubou a atenção dos fãs, que é o laboratório de Hawkins, né? Aquele das primeiras temporadas que está de volta e mais misterioso do que nunca. O prédio aparece envolto de um gigantesco campo de energia emitindo luz azul e pulsante. Mas o que é isso? É um escudo? É um portal? É uma barreira de contenção? Ninguém sabe. Mas é certo que o laboratório, que parecia esquecido, vai voltar a ser um dos locais centrais da história. E falando em corações aflitos, a gente tem simplesmente a nossa queridíssima Maxine, a Max, que olha, o Lucas vai ter muito trabalho nessa temporada, tá? Ele sozinho vai ter que proteger ele e a Max. Só que o mais curioso é que tem o Demodog atrás da Max no hospital. Ou seja, o Vecna ainda não desistiu da Max. A Max continua sendo um alvo direto do Vecna e o Lucas vai ter que lutar até o fim para poder protegê-la. E teremos também uma nova personagem importante, cara, que é a Doutora Kane, interpretada pela lendária Linda Hamilton do Exterminador do Futuro. Ela aparece em várias cenas e, ao que tudo indica, é uma figura ambígua, alguém que entende o que está acontecendo, mas prefere confiar nos militares em vez de nas crianças, né? Ainda assim, o trailer mostra que ela acaba se envolvendo diretamente na luta contra o Vecna, e talvez no fundo ela seja o elo entre a ciência e o sobrenatural, ou a responsável por liberar o poder que a Eleven vai precisar para poder vencer. Eu comentei muito sobre ela e sobre as outras crianças também, que eles estão tentando fazer experimentos nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima, que eu postei hoje cedo aqui da análise do trailer. Comentem embaixo as expectativas e teorias de vocês, que eu vou ler também e responder todo mundo. Até a próxima, valeu, falou e fui!